Meditação, prática diária. Joel S. Goldsmith. Introdução. Existe uma essência em cada um de nós. Esta essência constitui nossa verdadeira identidade e a fonte definitiva de nossa felicidade e realização. A percepção consciente dessa verdade interior de nosso ser prepara o caminho para uma vida de harmonia e saúde. Essa verdade interior é a mesma inteligência que nos diz para respirar no momento seguinte a fim de mantermos nosso corpo e que diz aos pássaros para voar para o sul no inverno. Não é algo de que estamos normalmente conscientes, mas é algo que mantém e sustenta a vida. Essa convicção permite-nos relaxar e deixar que nossa vida seja governada por esta essência ao invés de deixá-la ser governada pelas marés sempre mutantes da sorte. A meditação é um meio de entrar em contato consciente com esta essência e relaxar a fim de permitir que ela mantenha nossa vida sem nossa resistência consciente. Existem várias formas de meditação e cada pessoa pode experimentar uma necessidade de abordagem diferente em épocas diferentes. Existem, entretanto, alguns princípios básicos de meditação e algumas formas de entrar em contato consciente com nossa verdadeira identidade. Elas são sugeridas aqui. Esse pequeno texto é baseado nos ensinamentos espirituais de Joel S. Goldsmith, e as sugestões e técnicas são aquelas que ele mesmo empregou com sucesso em sua própria vida e na vida de milhares de pessoas que estudaram com ele. Na linguagem espiritual, meditação é oração. Oração verdadeira ou meditação não é pensarmos sobre nós mesmos ou nossos problemas, mas sim contemplarmos Deus e as atividades de Deus, a natureza de Deus, a natureza do mundo que Deus criou. Cuidado para não levar nenhuma doença ou outros problemas para a meditação. Esse tempo em particular é colocado à parte, dedicado e consagrado ao pensamento sobre Deus e o universo de Deus. Nenhuma outra parte do caminho espiritual é mais importante que a meditação, porque é somente através da meditação que estamos capacitados a encontrar Deus, eu e a verdade. Não há outro caminho. Posição. A meditação se dá mais facilmente quando o corpo está numa posição que não interfere com o pensamento. Tempo. Não pense em um tempo predeterminado para meditar, sejam 5, 20 ou 60 minutos. Se você pensa no período de tempo, você pode começar a pensar no fim do período de meditação, em vez de deixá-lo de lado e permitir que ele se autodefina. Talvez não seja necessário que você medite 2, 3 ou 4 minutos. Por outro lado, pode levar 6 ou 7 ou 8 minutos para você chegar àquele sentimento de paz que marca o fim da meditação. É também mais fácil não meditar de estômago cheio. Frequência. O iniciante deve meditar 3 vezes ao dia ou, se isso não for possível, pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Gradualmente, esses períodos de meditação se tornam parte regular de nossa existência, e estamos meditando a qualquer e em todas as horas do dia ou da noite, algumas vezes por apenas meio segundo ou por vários minutos de cada vez, algumas vezes enquanto dirigimos o carro ou enquanto fazemos um trabalho doméstico. Necessidade de se entender os princípios espirituais. Para meditar corretamente, é necessário entender pelo menos uns poucos princípios da vida, a fim de que estes possam ser abrangidos pela meditação. A meditação que não traz em si a percepção consciente de um princípio espiritual pode levar a um silêncio mental sem qualquer efeito espiritual. Por essa razão você deve saber por que você está meditando, e você deve saber também que princípios levar para a sua meditação. Recomenda-se que você baseie suas contemplações, especialmente no início, no estudo de um livro de princípios espirituais, tais como a edição do Novo Testamento, onde são demarcadas as palavras de Jesus, ou praticando a presença de Joel S. Goldsmith, sem edição em português, ou Gênesis, O Segredo da Oração, de Virginia Stephenson, sem edição em português. Diferentes tipos de meditação. Existem muitos tipos diferentes de meditação, e eles são como frutas deliciosas que acrescentam variedade e alimento nas diferentes situações da vida. O primeiro e mais recomendado tipo de meditação é o contemplativo. Na Bíblia nós lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso é o que acontece durante a contemplação, nós ponderamos ideias espirituais, mantemos a nossa mente na realidade transcendental.
Existem meditações de 10 segundos para serem usadas como lembretes ao longo das atividades diárias. Existem também as meditações contemplativas mais longas de talvez 10 minutos de duração, para a contemplação da verdade e a efetiva comunhão com o Pai interior. Uma comunhão tem alguma coisa de ir e vir em sua natureza. Você fala com Deus: obrigado, Pai, porque a tua graça está sobre mim. Depois que você tiver falado a sua prece, há uma pausa, um ouvir da voz interior: Filho, tu estás sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu. Na medida em que orações e meditações se tornam mais e mais uma forma de vida, você descobre que alguma coisa de natureza incomum acontece. O reino de Deus, esta presença de Deus que está dentro de você, se faz conhecido por você. Eventualmente, esses momentos de reflexão espiritual e de escuta interior tornam-se a substância que preenche a estrutura de sua vida. Praticando a meditação contemplativa. O tipo de meditação onde nós apenas silenciamos a mente não provê uma base sólida numa disciplina espiritual. Uma mente apenas silenciosa é uma mente obscurecida e não um instrumento espiritual. Apesar de que aquietar a mente frequentemente nos dá uma sensação de paz, isso não é suficiente para que os resultados espirituais aconteçam. O silêncio experienciado durante a meditação pode não produzir resultados, porque a nossa mente não é um instrumento apropriado para traduzir as verdades espirituais mais sublimes para a nossa vida do dia a dia. No dia que se segue a essas meditações, nós ainda estamos atormentados pelas mesmas discórdias de antes, se não piores. A meditação contemplativa, como um combustível para um foguete, nos eleva para além de nossos limitados conceitos de vida. A meditação contemplativa é o segredo da demonstração espiritual e está no coração do caminho espiritual. Se você permanecer na palavra e deixar que a palavra permaneça em você, você terá resultados em abundância. O primeiro passo é permanecer na palavra. Isso acontece quando levamos uma verdade das Escrituras, uma frase, uma declaração da Bíblia para a nossa consciência. Joel Goldsmith frequentemente recomenda uma edição da Bíblia chamada de Letras Vermelhas, onde as palavras de Jesus destacam-se mais claramente. Nós também podemos usar qualquer livro de Joel Goldsmith. Praticando a presença é particularmente recomendado para os principiantes, ou as escrituras de uma tradição religiosa. Um pequeno livro, muito útil, é a Runner's Bible, uma compilação de passagens da Bíblia para contemplação. Portanto, o começo é sentar-se, ficar quieto por alguns segundos e então tomar as escrituras e ler uma frase ou parágrafo, mas não muito mais. Se você preferir, você pode simplesmente sentar-se sem nenhum livro e apenas recordar uma verdade bíblica que esteja em sua mente. A seguir, feche os olhos e pondere sobre essa verdade. Permaneça na palavra. O que significa? Como se relaciona com você na situação presente? Não se apresse em obter respostas a essas perguntas, mas em vez disso permita-se estar com a verdade. Alguma coisa lhe vem à mente? Não é importante se você não obtiver uma resposta, mas é importante que você dedique tempo a ouvir, caso alguma coisa venha. Após alguns minutos ponderando sobre as Escrituras, Joel Goldsmith frequentemente dizia: Fala, Senhor, teu servo escuta. Este é o momento para o Espírito do Senhor completar nossa meditação. Nossa parte é permanecer na palavra, e então esperamos e escutamos enquanto a palavra permanece em mim. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No silêncio o Espírito de Deus se anuncia. Apenas 1 a 5 minutos de escuta é suficiente. Para o principiante, o total do período de meditação contemplativa não precisa ser maior que 3 a 15 minutos. Nós podemos reconhecer que a meditação se completa por um sentido de leveza, um suspiro, um sentimento de está feito, ou um outro sentimento de libertação. Esta é a confirmação, como Joel Goldsmith diz, de que nós podemos relaxar porque Deus está em cena. Algumas vezes esse sentimento não vem, mas sentimos como está feito. Nenhuma outra verdade vem a nós e nós nos sentimos completos. Isso também significa que é um momento de interromper a contemplação. Se quando estiver tentando meditar, lhe vierem ideias de bem e mal, pare imediatamente e tente retomar a paz dentro de você, reconhecendo que a infinitude do Espírito não pode estar contida em conceitos de bem e de mal. É o Espírito, e não o humano em nós que pode meditar. O estágio de meditação contemplativa é preparatório para nossa mente se tornar mais receptiva à atividade do Espírito da Verdade em nossa consciência. O estágio de meditação contemplativa é preparatório para nossa mente se tornar mais receptiva à atividade do Espírito da Verdade em nossa consciência.
O estágio contemplativo serve para elevar nossa consciência enquanto chegamos ao nível de Deus. Como seres humanos, nós não recebemos as coisas de Deus. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. A parte da escuta, o tempo quando estamos preparados e esperando no Senhor, é a meditação propriamente dita. Mas deixem-nos lembrar que é um erro frequente pular diretamente para o silêncio, para a meditação de escuta, sem antes termos preparado nossa mente para a verdade com um período de contemplação. Nesses casos, nós acabamos meditando em nossa própria humanidade e não no Espírito de Deus. A meditação do meu coração será de entendimento. Na meditação nós descobrimos que na tua presença há plenitude de alegria, e nos encontramos à sombra do Todo-Poderoso. Somos então alimentados pela carne que o mundo não conhece. A meditação é uma experiência consciente. A meditação é uma experiência consciente. Aqueles que têm dificuldade em meditar e algumas vezes adormecem, não estão fazendo da meditação uma experiência consciente. Não tente parar o curso do pensamento na meditação. Não há nada errado em pensar. Na verdade, é de grande ajuda começar a meditação com alguma pergunta ou com alguma ideia específica de natureza espiritual para a qual você deseje luz, e então, quando você entrar na meditação, você não irá adormecer. Pode ser que você entre em meditação para receber uma orientação para o dia. Nesse caso, você deveria levar essa pergunta para a sua meditação, e quer você fale em voz alta ou pense nela, você estará consciente do fato de que você está meditando por orientação e direção. Você não pode adormecer com a mente aberta e à espera de instruções. Você estará entrando em meditação com a ideia de receber uma revelação de Deus, uma revelação da sabedoria interior bloqueada dentro de você. Você não pode estar sonolento enquanto medita, se você percebe que a meditação é uma atividade consciente da sua mente e alma. Não é uma atitude preguiçosa de sentar-se e dizer, tudo bem, Deus, vá em frente. Isso é muito do que a meditação se transforma quando vem a tentação de dormir. O estudante cai no sono enquanto está meditando, simplesmente porque ele não realiza que deveria estar constantemente alerta para receber alguma orientação interior, alerta para ouvir a voz de Deus. Ele deveria voltar-se para dentro com a atenção focalizada em alguma verdade específica, e então esperar que Deus se revele. Aqui estou, Pai, alerta e acordado à espera de tua orientação. Praticando a presença diariamente. Praticar a presença significa um esforço consciente para manter Deus na consciência. A prática da presença começa a remodelar toda a sua consciência de forma que, ao invés de você viver sua própria vida ou ser dependente de seu próprio conhecimento, habilidade, educação ou força física, você recorre a essa fonte, que está disponível a todas as pessoas no grau em que ela conhece a verdade. Se você não faz isso diariamente, você se coloca no mundo apenas como um ser humano, sujeito a todas as provações e tribulações do mundo humano sem orientação divina. Ao despertar. Comece ao despertar pela manhã, preferivelmente antes mesmo de sair da cama, com o reconhecimento: eu e meu Pai somos um, ou este é o dia que o Senhor fez. Ou qualquer outra realização sobre a verdade espiritual tem a convicção de sua unidade com a vida universal, a consciência universal. Parar de vez em quando para relembrar alguma passagem das Escrituras ajuda a construir a consciência espiritual. No café da manhã. Assim que você sentir um sentimento de paz, levante-se e faça os seus preparos de higiene para o dia. Na hora do café da manhã, de novo faça uma pausa momentânea para dizer: obrigado, Senhor, a terra está repleta da sua generosidade. A terra pertence ao Senhor, e tudo o que nela há. Antes de sair de casa. Você não pode ser de mais ajuda a alguém do que na medida da verdade estabelecida em sua consciência. Antes de sair de casa pela manhã para fazer as suas atividades, sejam elas mercado, compras ou negócios, você deve fazer um trabalho diário de lembrar a si mesmo que você morreu para o seu sentido humano e renasceu para a consciência infinita. Ao sair de sua casa pela manhã, lembre-se de realizar que a presença vai antes de você para tornar os lugares tortos em direitos. Quando tiver completado isso, você pode sentar-se quietamente e esperar na atmosfera receptiva criada pelo seu conhecimento da verdade, até que sinta o selo de Deus sobre você. Nessa preparação matinal,
Você deve dedicar um minuto para conscientemente libertar todos aqueles que ofenderam a você, a democracia, a justiça ou a palavra de Deus. Liberte-os. Deseje que eles sejam perdoados sem penalidades. Esteja certo de orar a Deus para abrir as mentes e as almas daqueles a quem você chama de inimigos. Lidando com problemas. Mais tarde, algum problema pode se apresentar a você como sendo maior do que sua habilidade para resolvê-lo, e essa é uma oportunidade para outros 10 segundos apenas para lembrar: Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim você dedica 10 segundos para relembrar a verdade. Relaxando dessa forma, você está dando à presença a oportunidade de chegar e assumir o controle. Antes de dirigir. Antes de dirigir, você vai precisar de 10 segundos para lembrar: existe apenas um ser e uma mente. Podem haver milhões de motoristas, mas existe apenas uma mente, a inteligência infinita, sentada atrás de cada volante, o único motorista de todos os carros. O que você mantém em sua consciência é conhecido por seu próximo. Verdades conscientemente realizadas tornam-se a regra de sua experiência. Nas suas andanças do dia. Sempre que você sair de um lugar para ir para outro, seja o supermercado, ou local de trabalho, ou mesmo para atravessar uma porta de uma sala para outra, pause por um segundo para recordar que a presença foi antes de mim para preparar o caminho, e que a mesma presença permanece atrás de mim como uma bênção para todos aqueles que passarem pelo mesmo caminho. No início você pode esquecer de fazer isso muitas vezes durante o dia, mas, dando uma sacudidelas em sua memória, você eventualmente perceberá que isso se torna uma atividade estabelecida em sua consciência, e você nunca fará um movimento sem pausar brevemente para realizar a verdade. Recolhendo-se à noite. Assim como você começa o dia conhecendo a verdade, você também se recolhe à noite com uma atividade da verdade em sua consciência que muda a natureza do seu repouso noturno. Eu não vou dormir como um ser humano. Eu repouso na consciência divina. A atividade da verdade está viva e alerta em mim, esteja eu dormindo ou acordado. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa que sai da boca de Deus? Somos ensinados que o reino de Deus está dentro de nós. Entre em teu quarto, separe-se da correria do mundo e ore em segredo, no santuário do seu ser interior. Não ande preocupado, aquiete-se e receba a palavra de Deus. Esta palavra é o segredo da vida espiritual. É o que se torna carne e formas, sustenta e mantém unido o mundo inteiro. Ela vem a nós do interior. Na medida em que a tagarelice de nossa mente se cala, a voz de Deus se anuncia em uma revelação clara e sem erro. Essa revelação interior é o objetivo da vida espiritual. Sua função é a revelação da verdade de dentro de nosso próprio ser, e alcançar uma percepção consciente da presença de Deus à natureza de nossa verdadeira identidade. Na medida em que nos tornamos conscientes da presença do Espírito dentro de nós, cresce em nós a convicção de que nós podemos depender dela para a nossa saúde, nosso suprimento e realização. Nós então experienciamos o que nos asseguram as Escrituras, que Deus sabe de que coisas necessitamos e é do seu bom agrado dar-nos o reino. Nós realizamos que a presença de Deus vai à nossa frente para tornar os lugares tortos em direitos, e nós nos entregamos ao conhecimento de que nunca seremos abandonados ou esquecidos. Na medida em que nos tornamos mais conscientes dessa essência espiritual interior, nós aprendemos que todo o poder está dentro de nós e que não há nenhum poder exterior que possa agir sobre nós. Meditações de 10 segundos. Além dos longos períodos contemplativos, existem também momentos breves para nos relembrar dos princípios espirituais e para você reconhecer que é sustentado pela inteligência invisível que sabe de que coisas necessitamos. Eventualmente, nós aumentamos esses períodos de meditação de 20 para 30 a cada dia. É verdade que alguns desses momentos podem ser de 1 minuto, ou mesmo mais breves, de 10, 20 ou 30 segundos. Para praticar meditações de apenas alguns segundos de duração, você não precisa fechar os olhos, nem mesmo sentar-se.
Você pode orar enquanto faz o seu trabalho no escritório, em casa, cozinhando ou cuidando da limpeza, ou mesmo enquanto dirige o seu carro. Independente do que você estiver fazendo com o seu corpo, você pode dar 10 segundos a isso. Eu em Deus, e Deus em mim. Onde eu estou, Deus está. É o que basta. Depois de 1 hora. Aqui onde estou, Deus está. E essa meditação também basta. Outra hora se passa. Eu vivo, não pelo poder nem pela força, mas pela graça de Deus. Eu posso viver tranquilo na certeza desta graça. Mais 1 hora se passa, você pode olhar para uma árvore e realizar. Dia e noite, a vida de Deus dá vida a essa árvore, e mesmo que ela pareça estéril nesse momento, essa mesma atividade de Deus é a garantia de que no tempo certo, haverá frutos em seus ramos. Apenas 10 segundos de vez em quando são suficientes para manter você conscientemente na atmosfera de Deus, para fazer cumprir as Escrituras na sua experiência, e para manter contato entre você e sua fonte. Onde quer que esteja, você deve ter de vez em quando um período de 10 segundos para lembrar: eu não sou uma pessoa, eu não sou um corpo, eu sou o amado Filho espiritual da infinidade. Na vida de meditação, nós nos envolvemos em todas as atividades normais que são parte do viver diário. Fazemos todas as coisas que no momento são necessárias, mas quando as retiramos de nossa mente, o resto do tempo pode ser dispendido em meditação. Isso não quer dizer que estejamos meditando todo o tempo, isso quer dizer que estamos em meditação. Estar em meditação significa estar numa atitude de escuta, num silêncio interior, e não atolados em ruídos externos. Tornando-se estabelecido no espírito. É essencial que você se estabeleça no espírito todos os dias, antes de começar o trabalho de cada dia. Aprenda a esperar a cada manhã no escuro da receptividade silenciosa, até que você sinta o espírito dentro de você, até que você sinta essa calma descer sobre você, essa paz lhe envolvendo com um manto invisível que esconde você do mundo, os medos, os ódios e os ciúmes do mundo. A única coisa separando você do espírito é a sua falta de reconhecimento dele. Meditação num piscar de olhos. Existe uma maneira de nos treinarmos na prática da presença de Deus, um modo simples que todos podem praticar. É tão simples que mesmo uma criança de 6 anos pode ser ensinada, e ainda assim tão proveitosa em seus efeitos. Em cada detalhe de nossa vida nós podemos aprender a fazer uma pequena pausa e esperar um breve momento até que o Espírito entre, antes que continuemos em nossa atividade. Nessa breve pausa, estamos abrindo espaço para que o Espírito entre em cena. Nós seguimos a prática da presença em cada detalhe de nossa vida, sentando para tomar café da manhã e não tocando nenhuma comida até o piscar dos olhos, aquela pausa momentânea que admite e reconhece o Espírito, nunca cruzando a soleira de uma porta sem esperar um segundo para a presença ir à frente, nunca atender o telefone, ir às compras, parar num balcão para comprar alguma coisa, sentar num restaurante sem aquela pausa momentânea para deixar ela entrar. E assim pela manhã, antes de deixar a sua casa e à noite, antes de dormir, lição número 1, o primeiro passo, muito breve, muito doce, muito gentil. Reconheça Deus dentro de você. É assim que você encontra paz, mantendo a sua mente firme em Deus. Deus não o fará. É mantendo a sua mente firme em Deus que traz a atividade de Deus para a sua experiência. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Orai sem cessar. Praticando o amor divino. Crie o hábito de uma vez ao dia sentar-se em silêncio e não doando amor humano a ninguém, mas por outro lado também não tendo nenhuma emoção negativa, nem ódio nem inveja, nem ciúme, malícia, vingança ou indiferença. Não tenha nada disso e tampouco qualquer desejo de amar alguém. Sente-se em silêncio por um momento, e deixe o Espírito de Deus, o amor divino, fluir através da sua consciência para a sua casa, sua família, vizinhos, para a cidade, o estado, a comunidade, a nação, e finalmente o mundo. A sua graça é a suficiência deste mundo. Permita que a sua graça esteja no mundo e seja realizada em toda a consciência humana. Permita que a sua graça seja estabelecida na terra como é no céu. Permaneça em silêncio por alguns momentos enquanto o Espírito flui. Você não doou amor, você não se negou a doar amor. Você não deixou de ser amoroso, você simplesmente ficou em silêncio, e deixou a pequena voz silenciosa ser ouvida através de toda a consciência humana. Meditação na graça.
Graça é a contínua realização de Deus como a fonte de todo o bem. Ela não espera nada do homem. Ela confia em Deus somente e amorosamente aceita o bem do jeito que vier através daqueles indivíduos escolhidos para o propósito. Você vai ver que na medida em que continua nessas meditações na graça de Deus por 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses, olhando para cada aparência de discórdia com a lembrança da graça de Deus como sua suficiência, você começa a sentir a graça de Deus se expressando na sua experiência. Deus traz a você aquilo que você, humanamente falando, não esperava, uma sensação de bem-estar que lhe enche de uma alegria que homem algum pode tirar de você. Elevando-se acima do semear e colher. Estar livre do condicionamento dos efeitos de ações passadas pode ser simplificado realizando a cada dia e, se necessário, várias vezes ao dia. Eu de mim mesmo não posso fazer nada seja bem ou mal. Eu de mim mesmo não desejo fazer nem bem nem mal. Eu desejo apenas ser um instrumento através do qual o amor de Deus alcança o mundo, não o meu amor, o amor de Deus, não os meus dons, mas os dons de Deus, não a minha bondade, mas a bondade de Deus. A cada dia tenhamos a certeza de realizar que qualquer coisa que seja de natureza negativa que ainda esteja em nossa consciência não é nossa, é impessoal, é da mente carnal, e, portanto, não pode produzir nenhum mal. Realize também que qualquer bem que esteja em nossa consciência, não é nosso bem, é o bem de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos morrendo diariamente para nós mesmos, estamos saindo de debaixo da lei, porque agora nós não estamos semeando o mal e nem estamos semeando o bem. Portanto, nós não iremos colher o mal, nem iremos colher o bem, nós seremos os instrumentos da graça de Deus. Enquanto houver um semear e um colher, haverá um eu fazendo isso, mas, no momento em que não estivermos mais semeando ou colhendo, haverá apenas Deus emitindo sua luz. Meditação pela família. Reserve um período de 5 minutos todos os dias para meditar por um membro diferente de sua família. Comece pelo seu marido, sua esposa, um de seus filhos ou um de seus pais, mas tome uma pessoa diferente a cada dia, por apenas 5 ou 6 ou 7 minutos. Espere até que você esteja completamente livre de outras responsabilidades, de modo que você possa ir para um cômodo sozinho, sem interrupções de telefone, rádio, TV ou visitas. Esteja essa pessoa sabendo disso ou não, você realiza que esta presença, o Espírito de Deus, já está dentro dela. Saiba que essa essência está batendo à porta dessa pessoa para reconhecimento, para ser vista como seu verdadeiro eu. Não preste atenção à sua humanidade, o grau em que ela demonstra bem ou mal, doença ou saúde, ignorância ou sabedoria. Nesse momento ignore tudo isso, sabendo que você a está vendo em sua verdadeira identidade espiritual. Meditação na luz interior. Existe um momento na sua vida e na minha, quando a escuridão está sobre nós, e nós estamos sem forma e vazios. Se nesse vazio, nós pudermos ficar bem quietos, poderemos sentir a atmosfera de Deus nos envolver, enchendo todo o nosso ser com luz. Então nos vem a certeza: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estava contigo antes que Abrão existisse, e embora tu não tenhas me conhecido, eu tenho te conhecido. A luz brilha. A luz brilha dentro de você. Ela se move para dentro e para fora de sua alma, sua consciência, sua mente, seu espírito, seu ser, seu corpo. Houve um momento onde havia apenas escuridão, quando você era um ser humano na escuridão espiritual, um vazio, algo estéril e incompleto. E então, vindo do nada do infinito e invisível, sobre a face dessa escuridão, sobre a face desse vazio, o espírito se move. Ele penetra as densidades da consciência humana e toma forma, que haja luz e houve luz. Que haja água e houve água, que haja terra e houve a terra. Que haja harmonia e há harmonia, que haja suprimento e há suprimento, que haja uma infinidade de bem, e há uma infinidade de bem. Que a irmandade dos homens seja estabelecida sobre a terra, e a irmandade dos homens está estabelecida sob a terra. Diante dos problemas. Sempre que você se vir diante de qualquer problema, seja de saúde, relacionamento ou suprimento, aqui está o primeiro passo: sente-se confortavelmente, feche os olhos, coloque os pés no chão, e agora lembre-se que Deus está mais perto de você que a sua respiração, mais perto que as mãos e os pés. Bem aqui, onde você está, a presença está. Você tem apenas que fechar seus olhos,
ficar em silêncio por um momento e o Espírito onipresente resolverá seu problema. Você não tem que expor o seu problema, ou as suas necessidades. Você não tem que fazer afirmações ou súplicas. Tudo o que você precisa fazer é deixar de considerar as suas preocupações, aquietar-se por um momento e lembrar-se que a inteligência onipresente é a inteligência do seu próprio ser. Ela sabe que você está recorrendo a ela e a que propósito você o está fazendo. Seja paciente por um minuto e o Espírito, ele mesmo, assumirá o controle. Isso foi comparado a uma estação de rádio. Deus está sempre falando com você, revelando as respostas para cada problema, mas você não pode recebê-las a menos que esteja conectado para aceitá-las. Você não tem que falar com Deus, mas você precisa ter períodos do dia ou da noite para ouvi-lo. Mesmo que você possa não ouvir uma voz, lembre-se que apenas abrindo seus ouvidos a Deus e ficando em silêncio por um minuto ou dois, você permite que Deus entre nesse vácuo que você criou. Volte-se para dentro, aquiete-se, escute e ouça. Em todas as tentativas, o ouvido interior deve estar aberto, alerta, receptivo e responsivo, e é essa escuta e esse ouvir constante, e a obediência a essa voz interior da verdade que faz a sua alma estar viva. É completamente inútil esperar que as coisas do Espírito venham para a sua experiência, exceto na proporção da sua escuta e do seu ouvir, na medida em que você obedece mantendo sua mente sintonizada em Deus, reconhecendo-o em todas as maneiras enquanto ora sem cessar. A presença do seu verdadeiro eu está sempre disponível, mas apenas na proporção do seu esforço individual em buscar, requerer, escutar e ser receptivo ao seu próprio interior. Nessa proporção você alcança o viver partindo do centro de seu ser. A meditação é uma experiência viva. As amostras de meditações dadas nesse texto são apenas exemplos do tipo de revelação que cada pessoa que se dedica à meditação irá experimentar. Elas não pretendem servir como afirmações nem fórmulas a serem repetidas mecanicamente, mas apenas ajudar a acordar o adormecido sentido da alma interior. As Escrituras trarão à mente infindáveis tópicos para meditações contemplativas, cada uma com seu próprio senso de realização e alegria. Cada meditação é uma experiência individual, e não devemos sequer esboçar como a realização da presença irá aparecer ou que forma ela irá tomar. The Infinite Way Study Center, New Jersey, USA. Tradução livre. Acorda borboleta. Fim. Fonte: http://ocaminhoinfinito.blogspot.com/. Biblioteca Virtual do PCJ.